Então, pessoal, estamos iniciando as nossas aulas aqui pelo Instituto Ícones Online, voltadas para o exame de ordem. Meu nome é Cid Eduardo Brown, o pessoal me chama de Cid Brown. Nós vamos trabalhar as disciplinas de Ética, Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral e Direito Civil. Então, os senhores vão me ver nessas duas disciplinas. Nossa aula de hoje é sobre o Estatuto da Advocacia, né? Então, aula de Ética. Os editais dos exames anteriores de ordem, eles estabeleceram a seguinte regra: pelo menos 15% das questões do exame de ordem tem que ser sobre ética, estatuto e regulamento geral. Gente, 15% no universo de, são 50, são 80 questões, dá em torno aí de 10 a 15 questões. Fica nessa variante aí. De 10 a 15 questões do seu exame de ordem, portanto, serão sobre Estatuto da Advocacia, Código de Ética e Regulamento Geral da Advocacia. Nós temos aí, então, gente, uma grande chance de já dar um passo largo em sentido da aprovação nessa primeira fase do exame de ordem, se gabaritarmos as questões de ética, Estatuto da Advocacia. E veja bem, é muito fácil a gente gabaritar essas questões. Por quê? Porque o universo de estudo dessa matéria, ele é o mais reduzido entre todas as matérias que vão cair no exame de ordem. A gente vai analisar aqui a legislação que a gente vai ter que estudar. Então, nós temos realmente grande chance de, dando uma focada boa nessa matéria aí, gabaritar as questões de ética e, então, como eu falei, dar um grande passo na aprovação na primeira fase do exame de ordem. Vamos lá, então, pessoal? Beleza. Estatuto da Advocacia e da OAB. Qual é a legislação que nós vamos ter que estudar para, como eu falei no início da nossa exposição aqui, gabaritar essas questões no exame de ordem? A primeira delas é a Lei Federal 8.906, que atende pelo nome de Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A sigla é o EAOAB. Esse aqui na verdade, essa lei é a base do nosso estudo, né? Ela estabelece todas as regras gerais para o exercício da atividade da advocacia, ok? O Estatuto da Advocacia tem mais ou menos 80 artigos. Qual é o outro instrumento que nós vamos ter que estudar? Regulamento Geral da OAB, né? O Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB são atos normativos editados pelo Conselho Federal da OAB. Então, são esses três instrumentos que nós vamos ter que estudar. Só o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, a Lei Federal 8.906 de 1994. É uma lei ordinária. Os outros dois instrumentos são atos normativos editados pelo Conselho Federal da OAB. Importante essa informação por quê? Para mim alterar o Estatuto da Advocacia, eu só posso fazê-lo por meio de uma lei ordinária, uma lei de mesma hierarquia. Eu não consigo alterar o Estatuto se não for por meio de uma lei editada pelo Congresso Nacional. Perfeito? Já o Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, por serem atos normativos emitidos pelo Conselho Federal, eles podem ser alterados por meio de um novo ato normativo editado pelo Conselho Federal da OAB. Beleza? Eu adiantei para vocês que o Estatuto tem em torno de 80 artigos, o Regulamento Geral é um instrumento mais detalhado e tem em torno de 150, 160 artigos. E o Código de Ética e Disciplina por volta de 60 artigos. Vou dizer mais para os senhores devem enfocar mais, porque cai mais questão do Estatuto e do Código de Ética. Somando os dois, os senhores vão ter que estudar mais ou menos aí 150 artigos. Ah, então não preciso ler o Regulamento Geral? Precisa.
Vamos ler o regulamento geral da OAB. Tá? Mas não se preocupe em decorar, porque é humanamente impossível decorar 150 artigos, 160 artigos com seus incisos, parágrafos, enfim, artigos renumerados, repetidos. Não vai ser possível. Agora, eu os aconselho a deixar isso aí sempre à mão. Dê uma folguinha, estou lá no meu trajeto de ônibus todo dia. Vamos lendo ali, ó. Imprime a lei, imprime o código de ética, imprime o regulamento geral. Todo tempinho que você tiver, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dá uma lidinha nisso aí. Isso aí vai entrando na cabeça. Juntamente com as nossas aulas, os senhores terão condição, portanto, plena de gabaritar as questões de ética no seu exame de ordem. Vamos dar seguimento para a aula de hoje, especificamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os quadros da OAB e os tipos de inscrição na OAB. Vamos lá. Quadros da OAB. Quem é que se filia? Quem é que se inscreve na OAB? Né? A gente vai falar numa aula futura qual é a natureza jurídica da OAB. Já lhes adiantando, é uma natureza jurídica sui generis no ordenamento jurídico brasileiro. Só existe a OAB com essa especificidade. Tá? Mas isso nós vamos falar numa aula lá para frente, nós vamos precisar de outros subsídios para a gente decifrar essa natureza jurídica. Mas é uma entidade de classe, não é isso? Que regula a atividade da advocacia, fiscaliza os advogados, enfim. Quem é que se inscreve nela? Quem pertence aos quadros da OAB? O advogado. Isso está lá previsto no artigo 8º do Estatuto da Advocacia, as regras para sua inscrição. E os estagiários de direito, cujas regras para inscrição estão no artigo 9º do Estatuto da Advocacia. Perfeito? Então, quem é que pertence à OAB? Os quadros da OAB: advogados e estagiários de direito. Requisitos para inscrição como advogado. O artigo 8º traz 7 incisos estabelecendo os requisitos para que uma pessoa possa realizar a sua inscrição na OAB e então passar a pertencer aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá? Vou ler rapidamente elas e aí depois a gente vai dissecar. Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Credenciada aonde? No Ministério da Educação, obviamente. Título de eleitor, equitação do serviço militar, ser brasileiro, aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, precisa ter idoneidade moral e, finalmente, prestar compromisso perante o Conselho Seccional, aonde ele está fazendo a sua inscrição. Então, vamos analisar cada um desses incisos? Capacidade civil. Capacidade civil no Brasil, gente, regulada no Código Civil nos seus primeiros artigos, né? E essa capacidade que o inciso 1º do artigo 8º do Estatuto da Advocacia exige, ela é uma capacidade plena e presumida. O que quer dizer isso? Bom, quando é que se alcança a maioridade civil no Brasil e, por conta disso, a capacidade plena para o exercício de todos os atos da vida civil? Completando 18 anos de idade. É o artigo 5º do Código Civil que estabelece essa regra. Completou 18 anos, adquirir a capacidade plena. Presumida por quê? Porque até que se prove em contrário, você tem algum tipo de deficiência mental, e, portanto, você teria que ser submetido a um processo de interdição, e aí você não estaria apto a praticar os atos da vida civil. Até que se prove em contrário, você, ao completar 18 anos, adquiriu a capacidade plena. É isso que se exige na OAB para a sua inscrição. 18 anos completos. Perfeito? Mas e aí, como é que ficam as hipóteses de emancipação?
A gente sabe que o próprio Código Civil, lá no seu artigo 5º, parágrafo único, estabelece as hipóteses de emancipação, né? Eu coloquei rapidamente aqui os três tipos de emancipação que estão previstos lá no Código Civil. A emancipação legal, que decorre da lei, né? Lá o parágrafo único estabelece algumas hipóteses de emancipação legal. Quais são elas? Pelo casamento. O menor, com 16 anos, que se casar, adquire a emancipação legal. Ele, então, com 16 anos, casado, pode fazer a sua inscrição na OAB, desde que preencha os outros requisitos cumulativamente. Gente, esses 7 incisos são cumulativos. Eu tenho que preencher todos ao mesmo tempo para ter condição de inscrição. Então, completei 16 anos, casei e preenchi os demais requisitos, pronto. Supri o requisito do inciso 1º do artigo 8º do Estatuto da Advocacia. Outra hipótese, o menor que tem economia própria aos 16 anos. Com 16 anos ele montou uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e, enfim, está faturando rios de dinheiro, tem economia própria, hipótese de emancipação legal. Entre outras que os senhores vão ver com mais calma nas aulas de Direito Civil, que eu, por acaso, também vou ministrar para os senhores. Emancipação judicial. O menor, quando o pai não quer lhe emancipar e não preencheu aquelas hipóteses da emancipação legal, ele pode requerer ao juiz. E se o juiz lhe outorgar a emancipação, desde que ele tenha 16 anos, nós estaremos diante de uma hipótese de emancipação judicial. Preenchendo os outros requisitos, ele também pode se inscrever nos quadros da OAB. E a emancipação voluntária. A emancipação voluntária é aquela que o menor, ao atingir 16 anos, os pais se dirigem a um cartório de registro civil e outorgam essa emancipação por uma escritura pública. Tá ok? Em todas essas hipóteses, o menor com 16 anos, sendo emancipado e preenchendo os demais requisitos, ele pode se inscrever nos quadros da OAB. Um último exemplo para a gente fugir disso. Outra hipótese de emancipação legal é a colação de grau em ensino superior. O menor que colar grau com 16 anos de idade, no ensino superior, ele está emancipado para praticar todos os atos da vida civil, inclusive podendo se inscrever nos quadros da OAB. Então vamos supor que alguém superdotado, porque tem que ser superdotado, cursou lá a faculdade de Direito e aos 16 anos colou grau em ensino superior no curso de Direito. Preenchendo os demais requisitos de inscrição, ele vai poder se inscrever nos quadros da OAB, mesmo tendo 16 anos de idade. Perfeito? Então, as regras de emancipação valem aqui também para a capacidade civil, para efeitos de inscrição nos quadros da OAB. Segundo inciso, segunda exigência, diploma, que é a regra, ou certidão de graduação. Gente, você que já colou grau, ou que está prestes a colar grau e que já sabe pessoas que colaram grau, muitas vezes o diploma leva um certo tempo para ficar pronto. Ele tem que ir para o Ministério da Educação, ele tem que passar por um processo de certificação, enfim. Tem um trâmite burocrático aí que muitas vezes leva, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou até mais em alguns locais. Então o cara colou grau em dezembro e já fez aquele exame de ordem de dezembro, ou já tinha feito o exame de ordem anterior, lá em junho, que é permitido, ou o exame de agosto, enfim. Colou grau em dezembro e já está em condições de se inscrever na OAB, mas o diploma dele ainda não está pronto. Ele pode, então, nessa hipótese, pedir para a sua faculdade, para a sua universidade, para a sua IES, para a sua instituição de ensino superior, uma certidão da graduação, que vai, então, fazer as vezes do diploma, porque o diploma ainda não estava pronto. Beleza? Vale? Vale. O inciso 2º do artigo 8º da Lei 8.906 diz que vale. Diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, como a gente já tinha falado, pelo Ministério da Educação.
Ah, eu colei grau em ensino superior, mas a minha faculdade não é reconhecida pelo Ministério da Educação. Meu amigo, sinto muito, você não vai conseguir se inscrever na OAB. Pô, e aí, perdeu os 4 anos. Ou vai ter que esperar um processo de reconhecimento e posterior validação do seu diploma, ou você vai ter que entrar com uma ação indenizatória contra essa faculdade que lhe vendeu algo que ela não tinha. Tá ok? Então, tem que estar credenciada no Ministério da Educação. Autorizada e credenciada. Perfeito? Beleza. Gente, eu falei da regrinha aqui da certidão de graduação, que faz às vezes do diploma, enquanto o diploma às vezes não está pronto. Mas aí, nesse caso, vem o regulamento geral que regulamenta, que especifica, que detalha, muitas vezes, o Estatuto da Advocacia. Vem lá o artigo 23 do regulamento geral, e ele diz o seguinte, que se você for apresentar a certidão de graduação, ela não pode ser sozinha. Ela tem que estar acompanhada do histórico escolar devidamente autenticado. Então vamos lá. Se eu tenho diploma, basta o diploma, acabou, não tem problema nenhum. Mas se eu não tenho diploma ainda, e eu preciso da certidão de graduação para fazer a inscrição, juntamente com a certidão de graduação emitida pela faculdade, eu vou precisar apresentar o meu histórico escolar autenticado. A quem que diz isso? Artigo 23 do Regulamento Geral. Gente, para exame de ordem, o que vale é a letra da lei. A letra de que lei? Ou de que ato normativo? A letra desses 3 atos normativos aqui. É o que vale e é o que vai ser cobrado da gente no exame de ordem. Até por força da vinculação ao edital. Então é o mundo do edital. O que o edital diz é o que vale para a gente. Tá ok? Então volta lá. Diploma, beleza. Se não tiver diploma, certidão de graduação acompanhada do histórico escolar autenticado. Morreu. Vamos para a próxima. Título de eleitor, equitação do serviço militar, ser brasileiro. Gente, olha aqui a exigência, ó. Eu tenho que apresentar título de eleitor para me inscrever nos quadros da OAB. Tenho. Se brasileiro ou brasileira, eu tenho que apresentar título de eleitor. Já vou dar uma hipótese já. E quitação do serviço militar. Veja bem, se brasileiro. E se for brasileira? É óbvio que a brasileira não faz serviço militar obrigatório. Então, a brasileira está dispensada, obviamente, de apresentar prova de quitação do serviço militar. Está dispensada de apresentá-lo. Perfeito? O brasileiro tem que apresentar título de eleitor e a brasileira também. Mas só o brasileiro, homem, tem que apresentar prova de quitação do serviço militar. Tá, mas, Cid, você acabou de falar pra gente que o menor, se ele tiver 16 anos de idade e colar grau e preencher os demais requisitos do artigo 8º, ele pode se inscrever nos quadros da OAB. E aí, como é que fica essa questão aqui? Ele com 16 anos, ele pode pedir título de eleitor? Pode. Então, com relação ao título de eleitor, ele resolve o problema. Ele vai lá e retira o título de eleitor. Com 16 anos, pode-se votar facultativamente no Brasil. Mas e como é que ele prova a quitação do serviço militar? Aí nós temos um problema. Tá? Óbvio que para efeito de exame de ordem, isso aí não vai ser cobrado, essa polêmica, porque isso varia de conselho seccional para conselho seccional. Tá? Mas tem conselho seccional, por exemplo, que admite a inscrição dele, mesmo sem provar a quitação do serviço militar, porque ele preencheu todos os demais e ele com 16 anos, é impossível para ele fazer prova da quitação do serviço militar. Tá ok? Mas isso é uma polêmica, alguns aceitam, outros não aceitam, isso aí não vai ser cobrado dos senhores, só estou colocando a título de informação. E o estrangeiro? Estrangeiro pode vir se inscrever nos quadros da OAB? Pode se inscrever. O estrangeiro tem que vir aqui e também preencher todos os requisitos do artigo 8º, inclusive exame de ordem, gente. O estrangeiro tem que vir aqui para o Brasil e também se submeter ao exame de ordem para se inscrever nos quadros da OAB. Tá? Mas e aí?
Como é que o estrangeiro vai tirar título de eleitor e vai fazer prova da quitação do serviço militar? Aí é evidente que, nesta hipótese, do estrangeiro não se exige título de eleitor e nem quitação do serviço militar. Tá ok? O estrangeiro vai preencher todos os outros requisitos, além de mais dois aqui que nós vamos falar aqui. Tá ok? Mas não precisa título de eleitor, nem quitação do serviço militar, porque também é impossível para ele. O que o estrangeiro precisa para se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, além dos demais requisitos do artigo 8º? Diploma revalidado. Que diploma que é esse? Diploma de graduação em curso de Direito em uma universidade do seu país, desde que este diploma seja apresentado no Brasil e ele vai para o Ministério da Educação, que em convênio com a OAB e conselhos seccionais faz o processo de revalidação daquele diploma. É o revalida. A gente que está vendo aí a questão dos médicos estrangeiros que estão vindo atuar aqui no Brasil, e o Conselho Federal de Medicina fez uma campanha forte exigindo revalida, o governo disse que não precisa de revalida, enfim, essa polêmica toda aí, esse é o revalida. Para inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, também precisa de revalida. O advogado estrangeiro que vier para o Brasil atuar aqui precisa que o seu diploma seja revalidado. E isso é incumbência do Ministério da Educação. Beleza? Além do diploma, todos os demais requisitos, com exceção de título de eleitor e quitação do serviço militar obrigatório. Perfeito? Ainda sobre estrangeiro, tem duas regrinhas aqui. E elas são estabelecidas em dois provimentos. O que é provimento? Provimento são outros atos normativos expedidos pelo Conselho Federal da OAB. São provimentos. E em alguns casos, alguns provimentos mais conhecidos, eles também são cobrados no exame de ordem. Então, estou trazendo esses dois aqui, e na medida das nossas aulas, aqueles provimentos que tiverem mais importância, a gente também vai citar. Ok? O provimento 91 do ano 2000 fala sobre o advogado estrangeiro que vem para o Brasil abrir um escritório apenas de consultoria sobre direito do seu país de origem. Então vamos pegar um advogado italiano. O advogado italiano vem para o Brasil, enfim, tem alguns contatos, algumas empresas, tal, que fazem negócios com a Itália e querem ter uma assessoria, uma consultoria mais especializada aqui no Brasil. Esse advogado italiano, então, vamos contar aqui, advogado italiano, vem para o Brasil, abre um escritório apenas para prestar consultoria sobre o direito italiano. Ele não vai postular, ele não vai advogar no Brasil. Ele vai apenas prestar consultoria sobre o direito do seu país. Neste caso, ele pode pedir uma autorização para a OAB, para o Conselho Seccional do Estado onde ele for estabelecer o seu escritório. Veja bem, gente, ele não pode advogar, ele só pode prestar consultoria sobre o direito do seu país. Nesse caso, para ele se inscrever nos quadros da OAB para fins de consultoria, basta uma autorização da OAB. Até a última forma, ele não vai se inscrever. Ele vai atuar no ramo de consultoria mediante autorização da OAB. Porque se ele se inscrever, ele pode advogar. Ele não vai estar inscrito, ele vai estar autorizado a exercer essa consultoria. Tá? Provimento 129 de 2008 fala sobre os advogados portugueses. Os senhores bem sabem que existe toda uma relação de irmandade, uma relação diplomática muito próxima, e uma troca de favores econômicos, aduaneiros, entre Brasil e Portugal. Né? Obviamente, em relação dos laços coloniais que nos ligam. Né? Perfeito? Pois bem. Os advogados inscritos na OAP, o que é a OAP? Não é o Fanho falando, não. A OAP é a Ordem dos Advogados de Portugal, ou Ordem dos Advogados Portugueses.
Então, o advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, para se inscrever aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, basta fazer prova da sua inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Ele não precisa trazer o diploma dele para a revalida e ele não precisa fazer exame de ordem e nem preencher os outros requisitos. Basta fazer prova de sua inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses. Perfeito? E veja bem, esse provimento 129, ele vale para os dois lados. O advogado brasileiro, obviamente isso aí é o princípio da reciprocidade que vige no direito internacional. O advogado brasileiro que for para Portugal, for para a Europa, for para Portugal, para advogar lá, também vai se inscrever na OAB, apenas fazendo prova da sua inscrição na OAB. Perfeito, gente? É isso aí. Então vamos dar seguimento. Gente, vamos lá para o quarto inciso, então. Quarto inciso, hein? Aprovação no exame de ordem. Para se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, perante o Conselho Seccional onde você vai atuar, nós vamos falar isso já já sobre o tipo de inscrição, você tem que ser aprovado em um exame de ordem, que hoje nós sabemos é um exame unificado. O exame é de responsabilidade, pelo Estatuto da Advocacia, de cada um dos conselhos seccionais. Mas foi feito um convênio ao qual todos os conselhos seccionais aderiram, junto ao Conselho Federal, para se fazer um exame de ordem unificado em todo o território nacional. Quem define essas regras é o provimento 144 do Conselho Federal da OAB. E nós vamos falar disso numa aula futura. Vamos, por enquanto, ficar apenas com o requisito de tem que ser aprovado no exame de ordem, que nós já sabemos que é unificado. Perfeito? Inciso 5º. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Gente, atividade incompatível, né? Isso aqui é falado no artigo 8º e a gente lembra da interpretação sistemática de uma lei. Como é que eu interpreto um dispositivo dentro de uma lei? De forma isolada? Evidentemente que não. Senão eu não conseguiria dar interpretação a ele, eu não conseguiria entender o seu alcance. Para mim, isso aí vale, obviamente, para todas as normas de direito. Público, privado, enfim. Para mim interpretar um determinado dispositivo, eu tenho que interpretá-lo dentro do todo. Dentro de toda a conjuntura legislativa. Então, para mim interpretar o artigo 8º, eu tenho que conjugá-lo com os demais dispositivos do Estatuto da Advocacia. Então, quando ele fala que não exercer atividade incompatível, ele está me remetendo lá, por exemplo, ao artigo 28 do Estatuto, que estabelece de forma taxativa, números clausos, quais são as atividades incompatíveis com a advocacia. Por exemplo, só citando algumas, nós vamos falar disso também nas aulas futuras, chefe do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República, pode exercer advocacia? Não, não pode, a atividade é incompatível com a advocacia. Militar de todas as naturezas, bombeiro militar, policial militar, militar das Forças Armadas, a atividade incompatível com a advocacia. Membros do Ministério Público, né, das carreiras jurídicas públicas em geral, do Poder Judiciário, da magistratura, todas são atividades incompatíveis com a advocacia. Tá? Então, quem estiver exercendo alguma dessas atividades que eu acabei de citar, não vai poder se inscrever nos quadros da OAB. Sou um delegado de polícia. Delegado de polícia pode se inscrever nos quadros da OAB? Delegado de polícia não pode se inscrever na OAB. Policial, vamos até melhorar. Um policial civil. Tá? Ele passou para agente quando não era ainda ensino superior. E como agente da Polícia Civil, começou a cursar Direito. Concluiu o curso de Direito, e aí foi lá e, quero fazer minha inscrição. Quando ele foi fazer a inscrição dele, perceberam que ele era policial civil. Ele, como policial civil, exerce atividade incompatível com a advocacia. Não pode se inscrever nos quadros da OAB. Perfeito? Como eu estou falando de atividade incompatível, eu estou trazendo 4 outras expressões aqui, que nós vamos acompanhar ao longo das nossas aulas, e que já vamos fazer aqui uma diferenciação entre elas para facilitar nossas aulas futuras.
Atividade incompatível, nós já falamos. São aquelas atividades que, exercidas pela pessoa, o impedem de exercer a advocacia. Tá ok? Elas estão todas previstas no artigo 28 do Estatuto da Advocacia e da OAB, e nós vamos falar disso numa aula futura. Conduta incompatível. Né? Enquanto a atividade incompatível diz respeito à vida profissional do advogado, a conduta incompatível diz respeito à vida pessoal ou social do advogado. A atividade incompatível impede o advogado de exercer a advocacia. E se ele era advogado e passou a exercer atividade incompatível no curso da advocacia, ele tem o seu registro cancelado. É cancelado, porque ele não pode exercer a advocacia. A conduta incompatível gera uma sanção para o advogado, que é a pena de suspensão. E o artigo 34, parágrafo único do Estatuto da Advocacia, traz alguns exemplos de condutas incompatíveis com a advocacia. Embriaguez habitual, toxicomania habitual, incontinência de conduta habitual, aquele advogado farrista que é sempre visto na companhia dessas moças que... mulheres da vida, né, como o pessoal de maneira chula fala, sempre fazendo farra, embriagado. Enfim, esse cara aí, ele tem uma incontinência de conduta que é habitual, e isso aí não é bom, não reflete bem na imagem da advocacia perante a sociedade. Então, ele vai ser apenado com uma pena de suspensão. Perfeito? Tá? Reiteradas vezes o cara é flagrado praticando jogos de azar, né? Mas jogos de azar, jogos não legalizados, jogos proibidos. Frequenta cassino clandestino, jogo de bingo, que é proibido, o famoso jogo do bicho. Então isso aí é conduta incompatível para o advogado. Inidoneidade moral. A gente vai ver no próximo inciso, olha lá, o inciso 6º, que o advogado, a pessoa, para se inscrever nos quadros da OAB, além de todos os requisitos, ele tem que provar ser uma pessoa idônea moralmente. Porque a profissão da advocacia, que é um munus público, é uma atividade privada, mas é um munus público, tá? Ela tem que ser preservada perante a sociedade. Então, a classe não admite uma pessoa inidônea entre os seus pares. É a famosa história de uma maçã podre contamina todo o cesto, né? Então, um advogado que é mal afamado, né, essa má fama reflete em toda a classe, em toda a advocacia. E o que é inidoneidade moral? É mais ou menos a mesma coisa que conduta incompatível. A diferença é a gravidade. A inidoneidade moral é mais grave. Quem que apura isso? Gente, isso é eminentemente subjetivo. Isso aí tem que ser apreciado pelo conselho seccional. É o conselho que vai analisar aquela conduta. Se ele entender que ela é incompatível, vai gerar uma pena de suspensão. Mas se ele entender que trata-se de inidoneidade moral, gente, isso é tão grave, que a pena nesse caso é de exclusão. O cara vai ser excluído dos quadros da OAB. Tá? Dá um exemplo aí, gente, é a questão da gravidade, e aí isso aí vai ser julgado por um conselho, e para o cara ser considerado inidôneo, tem que ter voto de 2/3 desse conselho, porque é tão grave que 2/3 dos seus pares vão considerar aquela conduta uma conduta inidônea, tá ok? Então é um ato de grande gravidade, que reflita na imagem da advocacia e que, então, torne aquela pessoa, aquele advogado, inidôneo para o exercício dela. Crime infamante. Infamante é um crime de má fama. Gente, não é qualquer crime praticado pelo advogado que gera uma apenação perante os quadros da OAB, perante o Conselho de Ética, por exemplo. Mas o crime infamante praticado pelo advogado também gera pena de exclusão, é gravíssimo. O advogado está dirigindo o seu carro e de forma culposa atropela uma pessoa e vem a matá-la. Cometeu um crime culposo, um homicídio culposo no trânsito. Esse crime é infamante?
Respinga na advocacia? Não, não respinga. É um crime de trânsito comum. Ah, mas e se ele estava totalmente embriagado, na farra e tal? Aí pode mudar, isso aí pode respingar na imagem da advocacia, tá ok? Mas um exemplo de crime infamante muito claro é o advogado, por exemplo, que serve de leve trás para bandido. Advogado criminalista, por exemplo. Entra com droga no presídio para entregar droga dentro do presídio. Já pensou um advogado fazendo isso? Isso aí, obviamente, vai repercutir na mídia. Isso aí vai atingir toda a classe, todos os advogados. Advogado traficante levando droga para bandido. Como é que fica os outros advogados perante a sociedade? Esse é um exemplo claro de crime infamante. Ah, então, essas expressões são importantes, nós vamos usá-las ao longo das nossas aulas. Vamos para frente. Idoneidade moral, ou seja, é contrário senso. Aquele que não é inidôneo, é idôneo. Então, não tiver nenhuma conduta negativa que macule a sua imagem, ele é idôneo moralmente e vai se inscrever nos quadros da B. Finalmente, prestar compromisso perante o conselho. Gente, além daqueles 6 requisitos anteriores, tem que ter uma solenidade para a inscrição e para a entrega da carteirinha. Fiz a inscrição, estou prestes a receber a carteira, né? Mas o ponto final do processo de inscrição é justamente a solenidade de entrega da carteirinha, da carteira, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ali é que se encerra o processo de inscrição. Por quê? O pleiteante ali, o bacharel ainda não é advogado, ainda não está efetivamente inscrito, ele tem que prestar um compromisso, um juramento, né? É um juramento perante o conselho. E ele é solene, por quê? Porque é numa solenidade. Ele não é particular, ele não é privado. Chega o advogado sozinho na frente do conselho lá, não, é numa solenidade que é pública, tá? Inclusive vai com os familiares, vai com namorada, vai com quem quiser levar lá para assistir essa solenidade. E ele é personalíssimo, isso aqui já caiu no exame de ordem, gente. Ele é personalíssimo porque só a própria pessoa pode fazê-lo. Não admite delegação, procuração, não admite nada. Ele tem que estar em própria pessoa ali para fazer este compromisso, este juramento que é solene. Tá? Então, não admite procuração, não admite outorga, não admite delegação. Ah, vou mandar minha namorada lá, faça uma procuração para ela me representar nessa sessão solene de compromisso. Não, não vale. Você tem que estar lá de própria pessoa. Tá ok, gente? Com isso a gente encerra. Agora vamos falar dos estagiários. Veja bem, é estagiário, né? Coitado, o estagiário ele sofre tanto. Mas o estagiário também pertence ao quadro da OAB. Tá? São basicamente 2 regrinhas que a gente tem que lembrar sobre a inscrição do estagiário. Ele tem que estar cursando os 2 últimos anos do curso de Direito. Curso de Direito, gente, tem 5 anos de duração. Não é isso? Então ele tem que estar cursando o 4º e 5º, ou 5º, né, ano do curso. Ah, vou falar em período, porque a minha faculdade é em período, 7º período, 8º período, 9º período. Gente, letra da lei. A lei fala que são os 2 últimos anos, então é o 4º e o 5º ano do curso de Direito. Se ele estiver cursando o 3º ano do curso de Direito, ele pode pleitear a inscrição nos quadros AB? Não. O estatuto, lá no seu artigo 9º, diz que ele tem que estar cursando o 4º e o 5º ano. Tá ok? Beleza. E vai preencher todos os demais requisitos do artigo 8º, que são as regras para a inscrição do advogado, com exceção da exigência do inciso 2º, que é o diploma. Obviamente, se ele é estagiário, ele está cursando o curso de Direito, ele não tem diploma ainda. E exame de ordem. Ele também não fez exame de ordem ainda, não lhe é exigido exame de ordem. Perfeito? Validade da carteirinha, validade do estágio perante a ordem, validade da sua carteirinha, portanto, é de até 3 anos. Como é que eu sei disso? Regrinha combinada do artigo 9º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia, com o artigo 35 do Regulamento Geral. Também já caiu em exame de ordem, tá? Então, a validade da carteira do estagiário é por até 3 anos. Beleza? Beleza, gente?
Vamos lá. Seguindo aqui, são todas as regrinhas, ó, transcrevi, fiz a transcrição do artigo 9º aqui para vocês, ó. Preencher todos os requisitos mencionados no inciso 1, 3, veja bem, suprimiu o 2 e suprimiu o 4. 5, 6 e 7 do artigo 8º, nós já falamos anteriormente. E ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. É outro requisito, gente, fazer prova de admissão em estágio profissional de advocacia. Ou perante a sua universidade, ou perante um escritório de advocacia. Você vai levar isso por meio de uma declaração para fazer a sua inscrição como estagiário no Conselho Seccional. Tá ok? O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos. Bom, enfim, é a regrinha atinente aqui à admissão em estágio profissional. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário, isso aqui também é a pergunta que pode cair, né? Porque ela fica ali ocultazinha. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. Olha lá, gente, às vezes em região aí de divisa entre estados, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou Rio de Janeiro e Espírito Santo, cidades vizinhas. Então o cara mora no Rio de Janeiro e faz faculdade em Minas Gerais. Ele mora no Rio, faz faculdade em Minas. Em qual conselho seccional ele vai ter que fazer a inscrição dele? No Conselho de Minas, que é onde está a sua faculdade, onde está o seu curso de Direito. Perfeito? Então fiquem atentos a essa regrinha aqui. A inscrição é no conselho onde está o seu curso jurídico. De posse da carteira de estagiário, ele só pode fazer estágio em Minas Gerais? Não. A carteirinha do estagiário é válida em todo o território nacional, então ele pode fazer estágio, vamos dizer que ele se mude em seguida, ele pode fazer o estágio dele em perante qualquer um dos estados da federação, qualquer conselho seccional. O aluno de curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a sua inscrição. Gente, quem exerce atividade incompatível com a advocacia não pode se inscrever nos quadros da OAB como advogado e nem como estagiário. Ah, então ele não pode fazer estágio? O estágio ele pode fazer. Só que ele vai fazer o estágio para fins de aprendizagem, mas não vai poder praticar atos de estagiário. Ele só vai fazer aquele estágio com fins de aprendizado. É vedada a sua inscrição na OAB. Outra informação importante. E, finalmente, o estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Veja bem, gente, ele já não está mais nem no 4º nem no 5º ano. Por quê? Porque ele já se formou, ele já tem diploma de graduação, ele já é bacharel. Mas ele é bacharel ali e durante os 5 anos de faculdade, por algum impedimento, ele não fez estágio, está cru. Ele pode se inscrever nos quadros da OAB como estagiário, desde que preenchido os requisitos que a gente falou aqui. Perfeito? Bom, nosso tempo está esgotado, vamos deixar tipos de inscrição para a nossa próxima aula.